Já a responsabilidade administrativa, ela se dá quando se comete um ato ilícito, quando se exerce uma conduta indesejada que é tipificada pela legislação brasileira. Então, a gente tem ali a Lei 9605, de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, e o Decreto de Infrações Administrativas, o 6514. A gente coloca a Lei do Óleo aí também, porque ela também traz alguns tipos administrativos importantes para a indústria do petróleo. Diferentemente da responsabilidade civil, cujo objetivo principal é reparar o dano ao meio ambiente, a responsabilidade administrativa tem índole repressiva e ela se dá de forma subjetiva. Eu falo isso com tanta clareza assim, porque, para mim, esse conceito é muito claro, de que a responsabilidade administrativa tem índole repressiva e ela deve ser aferida de forma subjetiva. Infelizmente, para os nossos tribunais, essa questão não é tão clara assim. E muitas vezes se misturam na responsabilização administrativa conceitos da responsabilidade civil. E tenta-se, numa responsabilização que é de índole repressiva, se impor multas, às vezes suspensão de atividades, numa aferição independentemente de culpa de uma determinada conduta. O Ed Milaré, é um pouco mais recente esse conceito dele, então só para vocês entenderem que isso aqui é uma visão que para mim é muito clara, e que para mim é assim que o direito ambiental brasileiro tem se desenvolvido, para a característica de subjetividade da responsabilização administrativa, que os entendimentos dos tribunais também têm se encaminhado, mas têm se encaminhado a passos de tartaruga. Os doutrinadores do direito ambiental sempre se esquivaram um pouco dessa discussão, e mais recentemente o Ed Milaré falou de forma um pouco mais consistente da responsabilidade administrativa, mas aí ele trouxe uma teoria de culpa presumida, de que ele quase que inverte o ônus da prova na responsabilidade administrativa para aquele que foi autuado demonstrar que ele não teve culpa. Eu já acho que é um passo à frente, garantindo a característica da subjetividade, mas eu acho que tem algumas ponderações que podem ser feitas em relação a esse tipo de teoria. Felizmente, essa questão chegou pelo menos uma vez ao STJ, e o STJ, de uma forma clara, mostrou conhecer a diferença entre responsabilidade administrativa e responsabilidade civil, mostrou conhecer, mostrou concordar que a responsabilidade administrativa ela é subjetiva, ela deve ser aferida de forma subjetiva. Infelizmente, o entendimento dos nossos tribunais, aqui no Rio, eu nunca vi um julgado que de forma precisa separasse ou indicasse que a responsabilidade administrativa deve ser aferida de forma subjetiva. No TJ de São Paulo, a gente tem alguns julgados no desembargador Torres de Carvalho, que eu acho que é uma boa mente que você tem no Tribunal de Justiça de São Paulo, em câmaras reservadas para o meio ambiente. Então, essa é até uma discussão que eu queria deixar aqui mais para o final da nossa conversa, de será que não seria interessante termos câmaras reservadas à questão ambiental no Rio de Janeiro? Em que medida isso ajudaria ou não ajudaria? O exemplo lá de São Paulo era só uma câmara especializada no meio ambiente. Há 1 ano e meio atrás ela foi dividida, foi bifurcada, tem uma primeira e uma segunda câmara, e os entendimentos, à medida que os desembargadores e juízes têm uma oportunidade de se debruçar sobre as questões ambientais, eles passam a conhecê-las melhor, eles passam a entender qual é o objetivo de cada responsabilidade e passam a julgar, eu acho, com mais clareza, até em prol do desenvolvimento do direito ambiental, até em prol de se atingir aquele meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, é só uma ideia que eu acho que já muitas vezes foi levantada, mas que talvez possa ser pensada de se criar, de que tribunais especializados ou juízos especializados sejam criados para a temática ambiental. Alguns TRFs também
trazem essa noção de que a responsabilidade administrativa deve ser aferida de forma subjetiva. Mas, por enquanto, esse salvo o melhor juízo, esse é filho único no STJ, esse é o único julgado que reconhece a característica subjetiva da responsabilidade administrativa. De novo, é de se louvar até que a responsabilidade civil seja aferida de forma objetiva. O objetivo dela é reparar um dano ao meio ambiente. Quando se fala em responsabilidade administrativa e criminal, está se falando em punição, em repressão. Então, tem que se fazer uma aferição mais cuidadosa e de índole subjetiva. Senão, estaremos sujeitos à arbitrariedade das nossas autoridades e órgãos fiscalizadores. A responsabilidade... Bom, só para fechar a ideia de responsabilidade administrativa, como que se dão as penalidades da responsabilidade administrativa? Elas são advertências, elas são multas, elas são suspensão de atividades ou de licenças, impossibilidade de participação em licitações. Então, tem uma série de penalidades que são, na maioria das vezes, muito parecidas com as da responsabilidade criminal, reforçando a índole repressiva dessa responsabilização administrativa. No âmbito da responsabilização criminal, a grande inovação do direito ambiental brasileiro é a possibilidade de responsabilização criminal da pessoa jurídica. Então, essa é uma grande inovação que o direito ambiental brasileiro trouxe. Essa responsabilidade criminal ela é aplicável, então, à pessoa jurídica também, e, claro, à pessoa física, e o STJ vem consistentemente decidindo ou reconhecendo a teoria da dupla imputação necessária. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você responsabilizar criminalmente uma pessoa jurídica, responsabilização criminal demanda demonstração de elemento subjetivo, demanda demonstração de culpa. Para que você consiga responsabilizar uma pessoa jurídica, as teses que se construíram no direito penal ordenam que se tenha uma manifestação de vontade, ou se tenha uma ação ou inação de uma pessoa física que expresse a vontade daquela pessoa jurídica. A pessoa jurídica não consegue sozinha expressar a sua vontade. Então, precisa de uma pessoa física que expresse a vontade que seria da pessoa jurídica. Cria-se essa ficção jurídica para permitir a responsabilização da pessoa jurídica. Então, por conta disso, o STJ consistentemente decidiu, reconheceu a teoria da dupla imputação necessária, ou teoria do ricochete, que a responsabilidade criminal passa pela pessoa física para conseguir atingir a pessoa jurídica. Então, esse tem sido o entendimento consistente em mais de 25 julgados do STJ desde 2005, até que, em 2013, a ministra Rosa Weber, num recurso extraordinário no STF, ela reconheceu que o STJ dessa forma entendia, mas disse que essa tese de condicionamento, de dupla imputação necessária, ela não estava prevista na Constituição Federal. E, pelo contrário, ela contrariava o que objetiva aquele parágrafo 3º, artigo 225, sobre o qual discutimos no início da nossa conversa. Então, ela lá no trecho do voto dela, essa ainda é uma decisão monocrática, mas que foi amplamente divulgada em informativo do Supremo Tribunal Federal, ela afirma que não seria nada na legislação brasileira, afirma que é necessária a demonstração de coautoria da pessoa física. Então, ela diz que ter uma pessoa física no polo passivo de uma ação criminal não é necessário para permitir a responsabilização da pessoa jurídica. Esse caso concreto aqui é um caso concreto que envolve da indústria do petróleo, envolve a Petrobras, e houve o trancamento da ação penal em relação a pessoas físicas, diretores e presidentes da Petrobras, e só sobrou a Petrobras. E a ministra Rosa Weber, nessa decisão monocrática, indicou que
que o Supremo Tribunal Federal pode entender de forma diversa essa questão da responsabilização criminal da pessoa jurídica, da necessidade de se ter no polo passivo uma pessoa física que age em nome dessa pessoa jurídica. Depois desse julgado do STF, já existe um primeiro julgado da ministra Laurita Vaz, no STJ, que, se não decide para o outro lado, porque aqui, nesse habeas corpus em específico, o caso é contrário, a pessoa jurídica que está pretendendo trancar a ação penal, ela que está pretendendo sair do polo passivo, ela menciona esse voto da ministra Rosa Weber no STF. Então, o STJ já, pelo menos, levantou a cabeça e indicou que está atento para essa questão levantada pela Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Então, se antes essa era uma das poucas questões que a gente podia, ao aconselhar nossos clientes, dizer de que forma ela se desdobrava, agora temos mais uma em que temos que contar toda uma história e indicar que essa questão não está definitivamente decidida. Essa questão da responsabilidade criminal, essa possibilidade de responsabilização em 3 esferas independentes, ela resulta em algumas outras discussões. Eu trouxe esse julgado isolado aqui para vocês, mas em algumas outras questões que têm a ver com a forma como muitas questões na esfera ambiental se resolvem. Até por conta do tempo que leva para a tramitação de uma ação civil pública, que pretende reparar um dano ao meio ambiente, da necessidade de realização de perícias, um instrumento que é muito utilizado para resolver os conflitos ambientais é o termo de ajustamento de conduta. Então, se vocês lidam no dia a dia com questões ambientais, vocês certamente já se depararam, já lhes foram propostos termos de ajustamento de conduta. E uma questão que chegou algumas vezes já ao STJ, que foi decidida dessa forma, é que um termo de ajustamento de conduta assinado na esfera civil, assinado para a reparação de um dano ao meio ambiente, para dar conta da responsabilização civil, isso aconteceu, ele às vezes é até utilizado como uma confissão para fins de responsabilização criminal. Às vezes que essa questão chegou ao STJ, o STJ disse que as esferas são, sim, independentes e o termo de ajustamento de conduta assinado na esfera civil não livra aquela pessoa jurídica ou física de eventual responsabilização criminal. Então, esse é existe um instrumento do dia a dia para lidar com as questões de responsabilização ambiental, mas existe esse empecilho para que aquela questão seja solucionada em definitivo. Alguns TJs, especialmente em Minas Gerais, têm decisões que caminham para termos de ajustamento de conduta assinado na esfera civil, ele deve-se reconhecer que ele vale também para a esfera criminal, mas no STJ, toda vez que esse assunto, que esse tema chegou, foi decidido no sentido de que as esferas são independentes e que, mesmo que resolvida toda a questão na responsabilização civil, reparado o meio ambiente, toda a questão composta, obrigações cumpridas, mesmo assim pode haver a responsabilização no âmbito criminal. Bom, as responsabilidades ambientais, como vocês viram aqui, têm características bem peculiares e voltadas para garantir aquele meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, a gente tem 3 instrumentos aí, né, responsabilização civil, administrativa e criminal, mas claro que um dano ambiental é absolutamente indesejável. E por conta disso, e mais ainda na indústria do petróleo, os princípios da prevenção e precaução são amplamente aplicados e
o licenciamento ambiental acaba sendo um instrumento que é a espinha dorsal da indústria do petróleo. O licenciamento ambiental está previsto, ele é um instrumento lá da Lei 6938 de 81, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. A gente vai ver aqui um pouco de discussões sobre competência para o licenciamento ambiental, entender um pouco também quais são as principais questões discutidas em relação ao licenciamento ambiental na indústria do petróleo. Essa LP, LI, LO estão aí, só para vocês entenderem que o licenciamento ambiental no Brasil, ele se dá em etapas. E, por exemplo, para se construir o Comperj, aqui ali em Itaboraí, Niterói, esse licenciamento passou primeiro por uma etapa de licença prévia, em que se avaliou os impactos ambientais positivos e negativos daquela atividade, se avaliou o local que se pretendia instalar aquela atividade e a LP atestou a viabilidade ambiental daquele empreendimento. Em seguida vem a licença de instalação, é a LI que permite que as obras efetivamente comecem. Então, a LP só atesta a viabilidade locacional e utilização de tecnologias pretendidas para aquele complexo. A licença de instalação é a que vai permitir que as obras se iniciem. E no final dessa, eu estou simplificando bastante aqui, mas aqueles que lidam com licenciamento ambiental vão poder testemunhar que isso é bastante mais complicado. E no final desse processo de licenciamento ambiental, no empreendimento desse como Comperj, esse licenciamento, ou esse planejamento, certamente começou há mais de 10 anos atrás, culmina com uma licença de operação, depois da obra construída, que vai permitir com que aquele empreendimento efetivamente funcione. Então, tem uma série de etapas a serem cumpridas. E, ao longo desse processo de licenciamento ambiental, na verdade, preferencialmente antes de ser emitida a primeira licença, a LP, faz-se uma avaliação dos impactos ambientais. Essa AIA também é um instrumento da Lei 6938 de 81, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Essa avaliação de impactos ambientais, ela são nada mais, nada menos do que estudos ambientais. O mais conhecido deles é o EIA-RIMA, vocês já devem ter escutado falar nesse EIA-RIMA. Esse EIA-RIMA é dos estudos mais complexos que existem, são calhamaços que, quando se precisa entregar um EIA-RIMA, e no Comperj certamente um EIA-RIMA seria exigível, tem que se realizar audiências públicas e tem que se pagar compensações ambientais. Essa compensação ambiental é um determinado valor, uma percentual aplicado sobre o valor total daquele empreendimento, de uma forma simplificada, para que unidades de conservação, para alimentar a proteção da biodiversidade e se criarem unidades de conservação. A gente não vai ter tempo para mergulhar na compensação ambiental, só isso aqui daria uma conversa de 1h30, mas a compensação ambiental ela foi reconhecida como um instituto constitucional pelo STF e vem sendo amplamente aplicada, também motivo de muita discussão nas indústrias do petróleo também, mas nas diversas indústrias brasileiras. E depois que a gente der essa passeada pelo licenciamento ambiental, pelas principais questões, a gente vai se voltar para a questão da acumulação não convencional, de toda essa discussão que vocês vão ver cada vez mais acontecer no Brasil, que tem acontecido bastante na esfera internacional, sobre essa nova forma de explorar gás e petróleo que está revolucionando um pouco a geopolítica mundial. Então, falando um pouco de qual a legislação, o setor de petróleo e gás talvez seja o setor que mais tem procedimentos específicos de licenciamento ambiental. Então, a gente tem aí, desde a primeira resolução de 94, que fala sobre licenciamento ambiental das atividades de exploração e produção do upstream, até a resolução CONAMA 273 de 2000, que fala como deve se dar o licenciamento ambiental de postos de combustível no downstream. E a gente passa por aí por vários outros
diplomas emanados do CONAMA, que está um pouco sonolento aí nos últimos 5 anos, que falam sobre, que trazem procedimentos específicos para a indústria petróleo e gás. E procedimentos específicos são permitidos pela Lei 6938 de 81, não só permitidos, como invocados. É desejável que existam procedimentos de licenciamento ambiental específicos que fujam do básico da LP, LI, LO, se aquela atividade demanda que esse tipo de licenciamento seja diferente, demande estudos diferentes, demande uma repartição em etapas de uma forma diferenciada, demande que a atividade seja licenciada de uma outra forma. A portaria do Ministério do Meio Ambiente 422 de 2011 é uma portaria dedicada ao licenciamento ambiental das atividades de exploração e produção. É uma portaria aguardada pela indústria do petróleo há muitos anos e, por conta da sonolência do CONAMA, teve que sair por portaria do Ministério do Meio Ambiente. Então, só para vocês terem uma ideia, essa apresentação fica aí, né, vou deixar para vocês uma esquematização de como se dá o licenciamento da exploração e produção. E a portaria é muito importante ao fazer classificações de nível de risco da atividade e permitir um licenciamento mais simplificado ou mais complexo por conta de proximidade da costa, por conta de profundidade em que se pretende fazer exploração e produção do petróleo, e por conta também de sensibilidades ambientais daquelas áreas. Então, tenta-se trazer um regramento um pouco mais objetivo e preciso para que se tenha segurança jurídica e se garante as válvulas de escape lá de que, se a questão for sensível ambientalmente, pode ser exigido o EIA-RIMA, pode-se fazer um licenciamento ambiental um pouco mais complexo. Então, hoje convivem no licenciamento ambiental da exploração e produção a CONAMA 350 de 2004. Essa CONAMA foi aquela que eu mencionei logo no início, que fala do licenciamento ambiental de atividade sísmica. Antes dela, a atividade sísmica já era licenciada, mas invocando o princípio da precaução. Não existia uma norma que determinasse uma licença específica, um estudo específico, mas os órgãos ambientais já exigiam o licenciamento ambiental da sísmica, invocando o princípio da precaução, entre outros.